Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós iremos falar do nosso tópico 2 do edital, é a importância do açúcar para a economia local. Qual que é a importância que o açúcar tem para a capital de Pernambuco? Só que eu já falei nas nossas últimas aulas, mas você sabe que é gigantesca, né? Nós vamos falar aqui por menores, de forma um pouco mais aprofundada. Se você ficar com alguma dúvida em alguma coisa, dá uma olhadinha no vídeo que nós temos aqui, que é um vídeo mais aprofundado. Aqui é revisão, cara. Revisão, bate e volta aqui bem rapidão do edital. A gente vai passar todo o edital revisando aqui. Mas em mapas mentais, mas aqui é um pouco mais objetivo. Se você quiser algo mais completo, com slide, com imagem, com um monte de negócio doido, olha de nossa aula completa. Beleza? Lembre de se inscrever no canal, compartilha com um amigo, tira uma print, poste na tua rede social e tudo mais. Beleza? Então vem comigo aqui para falarmos um pouco sobre a importância do açúcar para a economia local. Beleza? Deixa eu ver aqui se tá tudo ok. No slide tá ok. Vamos lá, vem comigo. De novo, importantíssimo nós notarmos em qual contexto histórico a economia da cana-de-açúcar está inserida. Está inserida na chegada dos colonizadores e o cultivo da cana-de-açúcar. Por que, que a cana-de-açúcar ela dá tão certo aqui em Pernambuco? Eu já falei nas nossas últimas aulas, mas eu vou voltar a reforçar para que entre na sua cabeça. Você vai ter uma questão na prova, provavelmente cobrando isso, você vai acertar. As condições favoráveis em Pernambuco, então nós temos o solo de Massapê e o clima tropical úmido, que é a casadinha perfeita para que a cana-de-açúcar dê certo aqui em Pernambuco. A cana é introduzida pelos portugueses, então os portugueses que vão introduzir a cana-de-açúcar aqui em Pernambuco. E o início da montagem da infraestrutura agrícola. Vale notar também que se ter um engenho de cana-de-açúcar não era barato, tá? Não era barato. E por isso nós temos os investimentos de capital estrangeiro, principalmente da Holanda, beleza? A Holanda vai investir pesadíssimo na implantação, na construção, na construções de engenho aqui em Pernambuco, beleza? O período da economia Qual o período da economia açucareira? A expansão dos engenhos, obviamente os engenhos vão se expandir de forma avassaladora. Aqui em Pernambuco nós teremos engenhos a dar com rodo gigantesco. O ciclo do açúcar vai ser o pilar econômico do período colonial. O açúcar que vai ditar ali grande parte do período colonial até finalzinho do século XVIII, 1792 por ali. Apesar que a partir de 1654 o açúcar vai dar uma decadência. Mas até a descoberta do ouro lá por volta de 1794, 1796, o açúcar ainda continua sendo o principal produto aqui no Brasil, consequentemente em Pernambuco, porque esse açúcar era produzido aqui em Pernambuco, beleza? E a relação com o comércio atlântico. Como eu já falei, a plantação de cana-de-açúcar era baseada no sistema de plantation, e o plantation é mel. O plantation é mel. Você vai anotar isso aí. Plantation é mel, monocultura voltada para exportação, com a utilização da mão de obra escrava e o latifúndio. Essas são as características da plantação da cana-de-açúcar aqui em Pernambuco. Beleza? Quais são os conflitos e como que é a administração colonial? Nós teremos as invasões holandesas aqui em Pernambuco. Nós iremos falar sobre isso de forma mais aprofundada no tópico específico sobre invasão holandesa. Então vai ter um impacto na produção de cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, principalmente porque os indígenas vão ficar destruídos nos primeiros 7 anos ali de invasões. Mas a gente fala por menores no tópico específico da aula. Beleza? A restauração portuguesa, então, Portugal restaura o domínio e expulsa os holandeses daqui e nós temos medidas administrativas, beleza? Pernambuco vai adotar algumas estratégias para que a cana-de-açúcar continue a dar lucro, mas não dá tanto certo, porque a partir de 1654 nós temos a expulsão dos holandeses, e os holandeses vão plantar cana-de-açúcar lá nas Antilhas e vai fazer com que não prospere a economia açucareira. Beleza? Vamos lá. Qual o impacto econômico que gera aqui em Pernambuco essa plantação de cana-de-açúcar? Gigantesco, cara, gigantesco. Vai gerar riqueza e vai ter uma dinamização da economia. Por quê? Para você ter noção, o açúcar era conhecido como ouro branco. Imagina um ouro branco. Cara, mano, o açúcar valia muito. Quando alguém iria casar,
Você, hoje em dia, você dá o quê? Uma geladeira Frost Free que se transforma e sai andando, não é? De 4, 5 mil reais. Ah, mas eu sou concurseiro ou liso. Mas você conhece algum famoso que já deu algum presente extremamente caro. Quando ia se casar nessa época, o cara dava um barril de açúcar, meu irmão. Ah, tu tá casando, né? Toma aí, dotes de açúcar. Imagina hoje em dia, você chegar lá no casamento do seu amigo, falou, pô, no açúcar. Então era isso que acontecia na época, porque o açúcar era super valorizado na Europa, beleza? Tranquilinho. Por isso que Pernambuco vai gerar uma riqueza imensa, porque era conhecido como ouro branco lá. Comércio intercontinental. Como eu já falei aqui, o açúcar produzido não. Eu tô batendo nessa tecla, você vai falar assim, cara, Rafa, tu tá sendo insuportável. É, eu tô sendo insuportável mesmo. Para que quando chegue na hora da prova, você não diga em hipótese alguma que o açúcar produzido aqui em Pernambuco, ele ficava aqui em Pernambuco. O açúcar produzido era para o mercado interno. Não, meu. O açúcar produzido era voltado para exportações. Então tinha uma relação com a metrópole portuguesa, era voltado para a metrópole, ou seja, eu exportava para a Europa e o intercâmbio comercial. O intercâmbio era a distribuição em toda a Europa. A nota, importante também, essa distribuição na Europa era feita por qual país? O refino e a distribuição na Europa era feito pela Holanda. Então a Holanda que fazia o refino e a distribuição em toda a Europa. Beleza? E contribuição para a economia mercantilista da época. Beleza? Tranquilinho, porque o mercantilismo é um sistema econômico que vigorava na época. Quais os efeitos na estrutura social? Quais os efeitos que nós temos na nossa estrutura social hoje em dia? Surgimento de uma classe senhor de engenho, porque os senhores de engenho vão ter muito dinheiro, então, consequentemente, eles vão mandar muito aqui em Pernambuco, sem muito mistério. A dependência de uma mão de obra escravizada, porque o engenho, para você ter um engenho, você precisava de muita mão de obra para trabalhar ali na moenda, na plantação de cana-de-açúcar, que era o canavial. Então, precisava-se muito, muito de uma mão de obra. E essa mão de obra, em grande massa, era feita através dos escravos africanos. Beleza? E a criação de uma sociedade baseada na produção do açúcar. A sociedade dessa época vai ser voltada principalmente na produção deste açúcar. Beleza? Tranquilinho? Sem muito mistério? Perfeito, né, cara? Vamos embora, vamos falar mais sobre esse tema. Quais são as consequências e os legados trazidos pela plantação de cana-de-açúcar aqui em Pernambuco? A formação de uma identidade cultural, influência na cultura local. Tem algumas comidas hoje em dia, grande parte são em base do açúcar. Legados arquitetônicos do engenho, são as arquiteturas dos engenhos, a gastronomia, como eu falei, na comida nós temos a influência. Pernambuco no contexto, no cenário político do Brasil. Então, Pernambuco vai ser o centro ali nesses primeiros séculos do Brasil. Pernambuco vai ditar a economia. Pernambuco vai ser o centro das atenções. Persistência das estruturas sociais advindas da época açucareira. Então, algumas relações sociais são marcas desse processo açucareiro. O que é que a gente pode citar? A questão de concentração de terras. Quando você vai para uma terra do interior, cara, muita gente tem aqueles sítios, aqueles negócios gigantescos mesmo. E hectares e hectares. Então, isso é uma. Como é que eu posso dizer? É, um, é algo que remete a isso que estava acontecendo na época, beleza? Contribuição para o desenvolvimento econômico do Nordeste. O Nordeste vai se desenvolver fortemente. E papel da história do Brasil. O açúcar vai ser muito valorizado aqui no Brasil porque vai trazer muito dinheiro aqui para o Brasil. Tranquilinho? Sem muito mistério, sigamos. Como que era organizado a sociedade e a política na época? Vem comigo. A hierarquia era centrada no poder dos senhores de engenho. Quem detinha o poder nessa época, nessa sociedade colonial, e que em Pernambuco eram os senhores de engenho. Era o senhor de engenho que mandava e desmandava aqui em Pernambuco, porque era ele que ditava a economia e que estava dando lucro e tudo mais. Então, consequentemente, se alguma coisa está dando lucro e você detém o lucro daquela coisa, você está no alto patamar, meu filho. Você está no ápice da sociedade. Então, os senhores de engenho era quem estava no topo da sociedade. Relação de trabalhos e escravização dos africanos, cara, a utilização que vai ser predominantemente aqui em Pernambuco será a utilização da mão de obra escrava, escravo-africana, beleza? Tranquilinho. O papel da Igreja Católica, a Igreja Católica terá sim um papel nessa sociedade.
sociedade altamente patriarcal também. A igreja vai fechar os olhos para a escravização do negro e tudo mais. Isso aí eu falo mais a fundo na nossa aula. O açúcar era tão importante que a turma na Europa andava com um saco de açúcar pendurado no bolso. Exatamente. Era orgulho você ter os dentes cheios de cárie. Ah, porque teus dentes é cheio de cárie? É porque eu como muito açúcar. Pô, que coisa massa demais. Tu é doido, é? Teu dente é assim, preto, por causa do açúcar? É, pô, é por causa do açúcar. Olha que coisa massa. A história é perfeita demais. Aí, tinha gente que andava com... Foi aquilo que eu te falei. Gente presenteava em casamento dotes de açúcar, para você ver a importância do açúcar que tinha na Europa e no mundo inteiro, na verdade, né? A administração de engenhos, gerenciamento e financiamento dos engenhos. Os engenhos eram financiados principalmente pela, pela Holanda, que investia fortemente em nossos engenhos, nas construções dos engenhos aqui. O papel do senhor de engenho na administração colonial, era ele que fazia a administração colonial. Movimentos de resistência escrava, pô, nota, importante. Os escravos não ficavam de forma pacífica, tinha sim, pessoal, resistência. Alguns lutavam contra os senhores de engenho, alguns se matavam, alguns morriam de banzo. O que é banzo, Rafael? O banzo nada mais é que o quê? Uma depressão profunda. Escravos morriam de depressão profunda, se matavam, praticavam aborto e tudo mais. Eram formas de resistência escrava. E a mais conhecida, formação de quilombos, né? Disputas internas entre colonos portugueses e os impactos dos conflitos nas dinâmicas econômicas e sociais. Beleza? Quando estamos falando sobre esse tópico, é isso que eu tenho para falar para você. Cara, é um dos tópicos que provavelmente vai estar na sua prova da PMPE. Isso aqui é das minhas apostas. Fala sobre a importância da economia local, a economia do açúcar aqui em Pernambuco. Por quê? Cara, de 1530, que o marco quando nós começamos a colonização, até 1700, até 1654 por ali, mas até após a expulsão dos holandeses, nós teremos uma predominância muito grande do açúcar aqui em Pernambuco. O açúcar que vai mandar na economia de Pernambuco e no mundo. Beleza? Então é importante e provavelmente a sua prova deve vir abordando alguma coisa sobre esse tema. Beleza? Então curte, comenta, compartilha, manda para teu amigo, para teu colega, para teu vizinho que está estudando para essa prova também. Beleza? Tamo junto. Se inscreve no canal e é nóis.